Quem me acompanha há algum tempo sabe que as minhas filhas chuparam o bico. Eu, como otorrino, eu não recomendo chupeta, mas eu entendo as famílias que optam pela utilização da chupeta, sim. Nós não precisamos colocar chupeta nos nossos filhos. Não existe nenhuma razão para uma criança chupar bico. Mas a vida real não está no livro. E muitas famílias, assim como a minha família, optam por introduzir o bico. É um adulto que pega o bico lá e dá para a criança. Por que a gente faz isso? Porque o ato de sucção do bebê tranquiliza o bebê e em algumas famílias, em alguns momentos, isso é muito importante. Tanto para as mães descansarem um pouco, tanto pela questão da comodidade. O bico, ele interfere na questão da amamentação inicialmente, por isso a gente não recomenda a introdução do bico quando a gente começa o aleitamento materno. Mas lá em casa a gente usou bico. E quando eu coloquei o bico, eu sabia que nós teríamos que chegar ao momento da retirada do bico. Quando a criança chupa bico, ela faz uma postura com a boca mais flácida, mais hipotônica. E isso pode prejudicar a mastigação, ajudar no processo de atraso de linguagem, fazer com que a criança tenha toda uma alteração dos músculos da região mastigatória. Eu percebi que na minha filha Laura, ela estava com o início de uma dificuldade de pronunciar algumas palavras. E na escola da Laura me alertaram que ela não estava falando tão bem quanto deveria. Como otorrino, eu sabia que o bico poderia ser o culpado. Levei a Laura para consultar com alguns colegas foniatras e levei a Laura também no fonoaudiólogo. Vocês não imaginam o incrível diagnóstico que a gente teve quando a Laura foi no fono. Sabe o que ela me falou? Que a Laura deveria parar de chupar bico. Já era um plano nosso, mas no período de 1 aninho da Laura, eu já estava grávida da Bruna. E eu optei por atrasar essa retirada do bico. Mas era chegada a hora. Quando eu ouvi que a Laurinha poderia estar com um problema de atraso de fala associado ao bico, associado à chupeta, foi o pontapé que eu precisava para começar essa retirada. Levei a Laurinha no dentista e antes disso conversei com o dentista sobre como nós faríamos essa retirada do bico. É um momento muito importante também, esse momento de como a gente vai fazer a retirada do bico. Quando a Laurinha ouviu da dentista, que ela estava prejudicando os dentinhos por estar chupando o bico, e que se ela colocasse o bico na caixinha, o bico ia dar bye-bye e os dentinhos dela voltariam a ficar bem, imediatamente ela optou, e isso é muito importante, quero ressaltar isso aqui para vocês. Ela optou por colocar o bico dentro da caixinha. E esse movimento, ele tem que ser da criança, um movimento que ela desapega do bico, da chupeta. Quando ela colocou o bico ali, nós fechamos a caixinha e a gente deu bye-bye para o bico e nós não tivemos mais a utilização do bico lá em casa. O processo da Bruna já foi um processo um pouco mais tranquilo, porque a Bruninha ela estava ali em torno de 9 meses e a Bruna não tinha esse apego que a Laura, minha filha mais velha, já tinha. Então foi muito mais fácil a retirada da Bruna em comparação com a retirada da Laura. Quando nós chegamos em casa, na primeira noite sem o bico, a Laurinha pediu o bico, mas ela logo em seguida conseguiu se autoacalmar ali, a gente fez toda uma conversa, retomamos a história do bico, que o Bibi tinha ido embora e que agora o dentinho dela estava bem. E foi 2 ou 3 dias com esse momento de bico e em seguida ela ficou super bem, tá? Então, essa foi a minha experiência. Eu ressalto aqui para vocês que não existe certo e nem errado. O que existe são escolhas das famílias. Quando as famílias optam pelo bico, a gente tem que ter um momento de retirada. O melhor momento é antes de 1 aninho, tá? Mas isso nem sempre é possível dentro de algumas realidades familiares que a gente tem. E na minha casa foi dessa maneira. Na minha casa, mesmo eu sendo otorrino, mesmo estudando atraso de linguagem, mesmo falando muito para as famílias, eu optei por pedir auxílio de colegas para que fosse feita essa retirada de uma maneira não traumática na minha filha e deixei que ela mesma colocasse o biquinho dela dentro da caixinha e desse bye-bye pro biquinho. Estou aqui à disposição de vocês, podem mandar suas dúvidas, mandar suas perguntas, suas inquietudes sobre o bico.